Boa tarde, galera da Copa Campus. No programa de hoje a gente vai receber o comentarista Felipe Lopes, que está aqui ao meu lado. Felipe, qual é o seu destaque inicial do programa? Bom, Gregory, meu destaque inicial vai para a Copa Campus em geral, né? Essa 13ª edição foi a melhor até agora, a gente que já participa há alguns anos. O formato do torneio foi mudado, melhorou bastante. Agora ninguém chega desclassificado na última fase. E agora essa edição está com uma organização muito boa e acho que os jogadores também estão gostando. Pois é, e para falar com alguns jogadores, nós trouxemos o zagueiro do Guanabara, o Vinícius Peçanha. E eu quero que ele faça um destaque inicial dele também para o programa. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade, dizer que o formato esse ano foi muito bom, é bem competitivo, de fato. Times que estão na terceira posição, que perderam 2 jogos por uma diferença pequena de gols, como foi o nosso caso, conseguiram passar para a próxima fase, estão no torneio. E o destaque inicial também é basicamente esse. A gente também está recebendo o Rafael Pérez, goleiro e capitão do Razonete. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, obrigado pelo convite aí. E o meu destaque inicial, como todo mundo está falando aí, é a organização, o novo formato, que realmente deu uma nivelada muito boa no campeonato, comparado com os 2 últimos que eu participei, diminuindo o número de times, deu uma nivelada muito boa. Nosso último convidado é o Diego Dias, zagueiro do Nacional. Eu quero saber também o seu destaque inicial do programa, Diego. Bom, acho que o meu destaque inicial vai para o goleiro do Razonete aí, que fechou o gol contra a gente lá na partida de estreia. A gente já superou essa derrota e vamos em frente aí para a próxima fase. Então vamos começar falando aí dessa primeira fase da Copa Campus. O Felipe vai comentar pra gente esse jogo do Nacional com o Razonete, que foi a estreia das 2 equipes nessa Copa Campus. E teve alguma certa surpresa, Felipe, você acha? Teve sim, né? Foi o jogo de abertura, o Nacional, que time muito tradicional aí da Copa, sempre chegando nas finais. E o Razonete é um time que já tinha jogado outras edições, mas nunca tinha aparecido como um dos favoritos. E agora, na primeira partida, o Nacional chegou com o reforço do Carlos Alexandre e perdeu do Razonete. O time jogou muito bem na defesa, começou fazendo 3 gols logo. O Matheus Olivério foi destaque, o atacante, o goleiro também, o Rafael. E vamos ver aqui com o Diego e com o Rafael o que eles acharam desse jogo também. Como eu comentei com o Arthur aí por e-mail, a gente conversou já um pouco sobre isso. E, bom, mérito total do Razonete pela vitória, né? Os caras entraram jogando como se fosse uma final de campeonato, como deve ser. E eu acho que o Nacional, assim, a gente entrou um pouco devagar na partida. Não quer dizer que foi salto alto, mas parece que a gente não entrou no ritmo. E esses 3 gols que eles fizeram no início aí complicaram um pouco a nossa vida. Depois eles se fecharam. Com relação à estreia do Carlos Alexandre, que foi uma coisa que foi comentada aí pela organização, o Carlos foi o primeiro jogo dele, a gente não tinha jogado junto. Eu particularmente já tinha jogado contra e a favor do Carlos, mas a gente não conseguiu dar liga ali na primeira partida, mas na sequência aí da primeira rodada a gente acho que conseguiu acertar lá o Carlos na frente e o Fred também. O nosso destaque nesse jogo foi que a gente teve a oportunidade de abrir 3 gols de vantagem, ainda mais num time como o Nacional. Você abrir 3 gols é uma diferença considerável. A gente acabou o primeiro tempo com 3-0, né? Acho que foi. E logo no começo do segundo tempo vocês fizeram um gol de falta com o Fred. A gente deu uma balançada, mas a gente conseguiu segurar. Parabéns pro time, apesar de ter sido reformulado, ter um novo atacante. Foi um dos melhores jogos nossos, graças ao nível do nosso adversário. Só para pontuar aqui, esse jogo foi pelo grupo 58, que se classificou o Razonete em primeiro lugar com 9 pontos e o Nacional em segundo lugar com 6. CR3 e seu Tião ficaram com 1 ponto e foram eliminados. Eu vou pedir aqui para o zagueiro do Guanabara também avaliar a primeira fase do Guanabara, que terminou em terceiro lugar no grupo 13 e se classificou como um dos melhores terceiros colocados no geral. O nosso primeiro jogo foi um jogo muito complicado, foi contra o Tramóia. Eles eram os atuais campeões, eles têm um time muito forte no ataque, 2 atacantes muito fortes que deram muito trabalho à nossa defesa, e foi só 1-0.
contrariando as expectativas. Nosso time tinha acabado de se formar, foi o nosso primeiro jogo junto. A gente conseguiu fazer um bom jogo e perdemos muitos gols. E o resultado foi muito positivo para a gente. Não foi uma derrota, de fato. A gente conseguiu sair mais forte para o segundo jogo. O segundo jogo a gente encontrou o mesmo problema. A gente perdeu muito gol e acabamos perdendo de 3-2. De novo, outra derrota. A gente ia entrar pressionado no último jogo, mas a gente conseguiu superar essas derrotas, que foram uma pequena margem de gols. E entramos com muita vontade no último jogo, que de fato foi o nosso melhor jogo. A gente conseguiu concluir em gol e conseguiu fazer os gols, que a gente tinha perdido muito. E passamos. Eu acho que o time está forte, tem tudo para fazer um bom jogo contra o Sequela. E se classificar em terceiro lugar não é demérito para ninguém, pelo contrário, eu acho que foi um time muito forte e a gente está na briga. Esse grupo realmente foi bem disputado, foi um dos mais emocionantes até o final. E lembrando que nenhum de nós cronistas apostamos no Guanabara na classificação, mas é porque tinha jogado bem até os 2 jogos, mas com 0 pontos tinha ficado difícil. O BDG também tinha mostrado alguma coisa, tinha conseguido um empate heróico com o Caloucos, mas não deu para o BDG, 4-2 para o Guanabara, e destaque também para o Bernardo Martins, né, do Guanabara, que foi para a seleção da rodada. E Felipe, quais são os seus outros destaques aí da primeira fase, de um modo geral? O Timeco fez a melhor campanha de todos os times. A gente convidou o Timeco para ter um jogador aqui ao nosso lado. Infelizmente, eles não puderam comparecer. Mas e a melhor defesa, o melhor ataque? Bom, a melhor defesa foi do Tramóia, que eu sempre falo do Tramóia, já falei nas ondas da Copa, fica até repetitivo. Que é aquele time chato que ninguém gosta de ver jogar. Chato no sentido de não joga um futebol muito bonito, mas é sempre eficiente, tanto que foi campeão no ano passado desse jeito. O melhor ataque foi do Nacional aqui, e contando com Fred e Carlos Alexandre, realmente na frente jogam muito bem, e com a ajuda do Seu Tião e do CR3 no grupo, ficou mais fácil, né, que as defesas não eram muito boas. E o Timeco, que foi o primeiro colocado geral, é um time muito forte aqui da comunicação, e a gente convidou eles, também convidamos pessoas do Carrinho de Mão Badá para falar do confronto contra o Nacional, que é o mais esperado, mas infelizmente eles não puderam vir.